Olá pessoal, meu nome é Eric Contarini e este é mais um vídeo do canal Ler é Vivenciar. O canal é um canal de dicas de leitura, dicas de livro. O canal é novo, está começando agora e para isso precisa da ajuda de vocês. Não custa nada, dá um like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Dessa forma, pessoal, você faz com que o YouTube faça o nosso vídeo circular para mais pessoas na internet. Então, 3 segundos e vocês já vão estar nos ajudando de uma maneira gigantesca. Pois bem, vamos à dica do livro. A dica de hoje é um livro, A Hospedeira, da Stephenie Meyer. A primeira versão que eu li foi em espanhol, porque ela chegou primeiro. Lá na Argentina foi publicado em março, pedi para minha irmã me trazer, e quando foi lançado aqui em setembro, eu já tinha lido, mas eu já tinha gostado tanto da história que eu quis a minha edição em português. Eu a li novamente. Então, é uma história que eu gostei muito, né? É da autora da saga Crepúsculo, só que na minha humilde opinião, quando ela escreveu A Hospedeira, ela já tinha evoluído muito, amadurecido muito como escritora. Então, assim, ela criou uma história que me cativou muito. Esse livro é um livro de ficção científica, não tem nada a ver com vampiros, né? É um livro de ficção científica, onde nós temos uma invasão alienígena. A história começa em um planeta Terra já completamente tomado pelos alienígenas, e nós temos alguns poucos humanos que descobriram a tempo e conseguiram escapar de serem abduzidos e hoje são o que é chamada de a resistência. Nós temos aqui entre os alienígenas, nós temos apenas 2 personagens com as quais nós vamos ter muito contato. Uma é a Peggy, né, que é o apelido, é o diminutivo de peregrina, e a outra, embora ela tenha nome, nós vamos nos lembrar dela sempre como a buscadora. Então, a buscadora, ela faz parte de uma equipe que tem como principal função localizar humanos rebeldes, que são poucos, e abduzi-los, completar aí a tomada do planeta. Eu adoro essa história porque, na minha opinião, ela é muito original. Não teve guerras, não teve envolvimento de naves, não. Eles tomaram o nosso planeta na surdina. Eles foram abduzindo corpo por corpo. Eles continuavam tendo os mesmos comportamentos, porque esses alienígenas, quando assumem o nosso corpo, eles são muito diminutos, né? A descrição deles é algo parecido como uma larva, uma lagarta. Nós temos um filme já, né? Aliás, já não. Há muito tempo já o filme já passou nos cinemas. E o pessoal responsável pelo design do alienígena foi muito feliz, porque eles conseguiram deixar essa espécie alienígena muito mais linda e encantadora do que eu a tinha imaginado. Então, essa pequena larva, essa pequena lagarta, ela tem muitos filamentos nervosos com os quais ela é colocada aqui atrás, numa incisão próxima aqui à nossa coluna cervical. Ela se insere na incisão e os filamentos se ligam ao nosso sistema nervoso. Então, ela assume completamente o corpo da pessoa abduzida, assume a sua memória e a personalidade da pessoa desaparece. Então, é uma abdução, de certo modo, tranquila, pacífica, né, sem muita violência, porque eles capturam o humano e depois isso é feito por um cirurgião de uma maneira, né, o humano está anestesiado, bom, nem toma conhecimento de que deixou de existir. Porém, essa espécie alienígena que se auto-intitula almas no plural,
este não é o primeiro planeta que eles conquistam, eles são uma espécie conquistadora, né? Já conquistaram mais de 12 planetas por aí, já abduziram espécies dominantes das mais diferentes formas, porém é aqui que eles encontraram uma espécie dominante mais complexa. E por sermos muito mais complexos, a personalidade de alguns de nós consegue resistir. É raro, mas alguns conseguem. E esse é o caso da dona do corpo que a peregrina vai abduzir, né? A Melanie fazia parte da resistência, estava prestes a ser capturada, e para que ela não tivesse as suas memórias reveladas, ela se joga da janela. O corpo dela ficou assim, né? Não tinha um osso que não tivesse fraturado. Porém, essa espécie invasora, ela tem uma tecnologia, uma farmacologia muito avançada. Então, eles recuperaram com muita facilidade o corpo da Melanie, fizeram a incisão cervical, inseriram a PEG, e aí começa o problema da PEG, porque nenhum outro corpo tinha exercido resistência a ela. E com a Melanie, a coisa é diferente. A Melanie tem muita força de vontade. A Melanie não vai se entregar facilmente. A Melanie fez uma promessa ao irmão, que é muito mais novo, de que ela voltaria. Ela tem um irmão que ela ama muito. Ela conheceu um cara, o Jared, pelo qual ela se apaixonou. Então ela quer voltar para o Jamie, que é o irmão, e ela vai lutar por isso. E aí ela começa a negar informações a PEG, ela disponibiliza o mínimo possível de informações relevantes que possam levar a PEG até aonde se encontra a resistência, onde se encontram esses humanos que sobreviveram à abdução, né? Ou melhor, que não foram abduzidos, e ela vai atormentar a PEG com pensamentos. Então a Melanie vai ser uma voz constante na cabeça da PEG. E como se isso não bastasse, a Melanie invade a PEG com emoções. Então ela faz a PEG sentir todo o amor que ela sente pelo Jamie, que é o irmãozinho dela. Ela invade a PEG com todo o amor que ela desenvolveu pelo Jared, o homem que ela ama. Então a PEG, ela se vê numa situação que ela nunca viveu antes. Ela tenta resistir a isso também. Porém, aos pouquinhos, a Melanie vai conseguindo o que ela quer. Nossa, Eric, você deu um monte de spoiler? Não. Isso é o começo do livro, essas são as primeiras páginas do livro, tá? Então, logo nas primeiras páginas do livro, nós temos aí essa tentativa de suicídio da Melanie, nós temos a PEG abduzindo, encontrando a resistência da Melanie e indo em direção aonde estão os humanos que ainda restam, com as poucas dicas, com as poucas informações que a Melanie vai liberando aos poucos. A Melanie sabe que o perigo da PEG entregar a localização da resistência é grande. Então a Melanie utiliza uma série de recursos para enganar a PEG, né, até que seja tarde demais. E aí a PEG vai parar no esconderijo da resistência. Praticamente ela vai ser muito mal recebida, porque todo mundo vai perceber que ela foi abduzida, porque a resistência hoje não encara como algo normal esse brilho a mais. Então esse brilho a mais é uma indicativa de que a pessoa foi abduzida. A resistência já entende isso, né? Não, o que antes era algo que podia ser disfarçado com desculpas esfarrapadas,
hoje já é um fato que a resistência conhece. Esse brilho no olhar indica que o corpo foi tomado por uma alma. Muito bem. Então, a maior parte das pessoas desejam a morte da peregrina. Eles querem matar a Peggy. Eles não sabem que a Melanie está ali dentro, né? É aí que nós vamos ter uma série de reviravoltas, uma série de plots. Você vai se apaixonar pela peregrina, você vai se apaixonar pela Melanie, você vai se apaixonar por outros personagens como Uncle Jeb, Tio Jeb, Jebediah. É um nome tanto quanto complicado, o apelido é muito mais palatável para nós, né, da língua portuguesa. Jebediah é um pouco difícil de pronunciar, né, não fica tão disponível na nossa memória. Tio Jeb, né, ele é chamado assim no diminutivo. Uma pessoa que já foi tida como uma pessoa muito excêntrica, um tanto quanto louca, mas na verdade o homem é um gênio e ele é uma pessoa encantadora. Então esse livro, ele traz uma enormidade de personagens pelas quais você vai se apaixonar. Existem sim as pessoas que você vai odiar com todas as suas forças, mas em contraponto, o número de pessoas que você vai aprender a amar é muito grande. Então, assim, é uma história maravilhosa, muito original, na minha opinião, na minha humilde opinião. Até mesmo o triângulo amoroso, do qual a Stephenie Meyer adora tanto, ela consegue ser original no triângulo amoroso. Eu tenho, assim, muita vontade de dizer qual é a originalidade que ela colocou nesse triângulo amoroso, mas aí eu vou dar spoiler e não posso, não devo. Quero, não posso e não devo. Pois bem, então fica aí mais uma dica de leitura. A Hospedeira, da Stephenie Meyer. Não seja preconceituoso. Preconceito literário não tem sentido. Então, assim, se você gosta de ficção científica, se você gosta de vampiros, leia Stephenie Meyer. Saiba criticar com propriedade, que você leu. Você vai falar, eu li e achei muito ruim. Eu li e amei. Então, assim, o preconceito literário, ele não faz sentido. Você precisa ler para ter a sua própria opinião, né? Não é porque virou modinha, virou modinha, então eu não vou ler, né? Para dar uma de pseudo-intelectual. Não é assim que a coisa funciona, principalmente no meio literário, né? E, saindo um pouquinho da questão desses alienígenas e desses humanos encantadores da hospedeira, nós temos que nos lembrar que, apesar de todos os preconceitos que nós costumamos ter em relação a Stephenie Meyer, ela é uma das sagas mais vendidas no mundo. Então, indiferente a qualquer coisa, essa saga criou muitos leitores. Essa saga iniciou muitos leitores na sua vida literária. Então, sim, Stephenie Meyer tem um enorme valor para a geração mais nova, porque ela é responsável de tornar um número gigantesco desses millennials e das gerações ainda mais novas leitores. Então, nós temos que, sim, dar esse mérito a Stephenie Meyer. E, meus caros, eu li meu primeiro livro de vampiro há 35 anos atrás, quando eu li A Hora do Vampiro, do Stephen King. E eu posso lhes dizer com toda a propriedade, depois de ter lido dezenas de livros de vampiros, que embora tenha muita coisa melhor do que Stephenie Meyer escrevendo sobre vampiros, como, por exemplo, na minha opinião, André Bianco, que é um autor brasileiro, Anne Rice, Stephen King,
O Cronin, né, com a trilogia que começa com A Passagem. O mexicano, que agora me some o nome, mas eu vou colocar aqui o livro na imagem. Ele é um mexicano que escreve e dirige filmes como ninguém, é o diretor de O Fauno, mas agora me deu um branco gigantesco no nome dele. E vai estar aqui a imagem da trilogia dele. Então, assim, tem muita gente melhor que Stephenie Meyer, na minha opinião, no que diz respeito a vampiros, mas tem muita gente pior. Então, Stephenie Meyer não é tão ruim quando se trata de vampiros. Tem muita coisa pior. Inclusive, tem muita coisa brasileira ruim que foi produzida aí na esteira. Porém, nós temos, né, não vamos esquecer, o primeiro nome que eu citei, André Bianco, que é um brasileiro, e eu respeito muito o que ele criou sobre vampiros. Mas vampiros é um tema de um outro vídeo. Então, eu fecho aqui com vocês a minha dica de hoje, A Hospedeira, de Stephenie Meyer. Um grande abraço e até o próximo vídeo.